Osvaldo. Osvaldo era noivo de Ellen. Osvaldo, a noiva dele, Ellen. Ellen era bonitinha, era graciosa, era inteligente, estudada, fina, educada. Vários predicados. Ele não gostava muito dela. Ficou um noivo com ela porque ela era uma mina de ouro. Ela verdadeiramente era uma mina de ouro. Ellen, a filha do patrão. A filha do patrão, dono de uma, duas, várias indústrias. O seu patrão, seu futuro sogro, era rico e põe rico nisso. E põe riqueza nisso tudo. Osvaldo, ele gostava de Ellen. Não amava Ellen. Não amava, mas se segurava nela como um afogado se segura num caibro, num pedaço de madeira. A pessoa se afogando, aparece um caibro, a pessoa se segura. Ele, a esperança de uma vida melhor, Ellen, ele começou a trabalhar naquela firma. Foi Ellen que olhou para ele. Ele nem teve coragem de olhar para a filha do patrão. A filha do patrão. Osvaldo era um cara bonito, saudável, atlético, jovem, paquerador como ele só. Foi Ellen. Foi a filha do patrão que sorriu para ele, que deu a entrada para ele. Ela deu bola para ele. Ele demorou, ficou com medo. E se eu for falar? E se eu for falar? E ela falar não. Eu vou perder até o emprego. Eu perco até o emprego. Não perdeu o emprego não. Ellen, foi ela que deu em cima dele. Foi Ellen que deu em cima dele. Ele a conquistou. Ou melhor, ela o conquistou. Ellen, Osvaldo. Ellen adorava Osvaldo. Ellen gostava dele uma barbaridade. Ellen e ele foi subindo na firma. Também pudera. Namorando com a filha do dono. Ele foi promovido a chefe de seção. Ele foi falar com o pai dela. O patrão dele, o dono da firma. O inacessível dono da firma. O homem muito rico. Ellen falou com o pai. Tô namorando com o Osvaldo. Ele vai falar com o senhor. Quem é Osvaldo? Um empregado seu. O pai, você gosta dele? Eu adoro ele, pai. Então manda ele falar comigo. Ele foi. Osvaldo pediu a mão de Ellen em casamento. Mentiu. Eu adoro Bela. Eu adoro a sua filha, nem que ela fosse a mais pobre. Que mentira, que lorota boa, Se ela fosse pobre, ele nem estaria olhando para ela. Não que ela fosse feia, era bonitinha, mas ele não gostou. Eu até pus o passado, não gostou, não é bem o termo, ele gostava, aturava, gostava, sem amar. Mas casamento com a mina de ouro é uma boa.
Ele pensava dessa maneira, a mina de ouro. Ele, um ano depois que ele começou a namorar com ela, ele ficou noivo. Colocou aliança no dedo. Noivado, linda festa. Foi num clube famoso que aconteceu a festa de noivado de Oswald e a mina de ouro não, a Ellen. A mina de ouro. A mina de ouro. O pai dela deu um cargo maior para ele. Ele ficou gerente de produção, ganhava uma nota. Ellen era filha única. Ele herdaria aquela firma, um dia seria dele. Eu te amo, Ellen. Eu te amo, mina de ouro. Eu te amo. Oswaldo. Quando Oswaldo conheceu Noêmia, ele ficou tarado. A palavra exata é esta. Ele desejou de cara Noêmia. Quem era Noêmia? Moça pobre, moça bonita, moreninha apetitosa. Ainda por cima, rosto de ingênua e ingênua mesmo, 18 aninhos, pura. Oswaldo ficou doido. Com Ellen, ele nem por a mão punha. Tinha medo dela não gostar. Eu vou perder a mina de ouro. Noêmia. Ele conquistou Noêmia. É lógico, não falou que era noivo. Quando encontrava com Noêmia, tirava a aliança do dedo. Ele queria a pureza, queria a virgindade, queria a pureza de Noêmia, a virgindade dela. Um mês de namoro, ele todo apaixonado, era noivo da Ellen, mas começou a namorar Noêmia. Ele queria porque queria aquilo. Ele só queria aquilo. Ela era pura, era virgem. Nossa, aquilo aguçou mais e mais o desejo dele. E ele conseguiu. Noêmia se entregou para ele. Ele ficou uma vez, duas, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. É tudo igual. Ele começou a perceber. Se a Ellen descobrisse, ele estava arriscando tudo. Ele estava correndo um risco desnecessário. Ele chega para Noêmia. Noêmia, eu gosto de você, Noêmia, mas acontece o seguinte, eu sou noivo. Ele fala a verdade para Noêmia. Ele conta para Noêmia, termina com ela. Noêmia havia entregue a sua pureza para ele. Gostou dele, gostava dele. Ela caiu das nuvens quando ele foi falar com ela e simplesmente terminou. A reação de Noêmia, ela ficou fula da vida, ficou pé da vida, ficou louca da vida. Você não presta.
Você não presta. Você conseguiu o que queria. Você se aproximou de mim sendo noivo e conseguiu o que queria. E agora tá saindo fora. Você não vale nada. Ainda bem que você se rebelou, porque eu gosto de você. Gostava, vai embora. Vai embora, seu crápula. Vai embora, seu sem vergonha. E tem mais. Vou te jogar uma praga. Você nunca vai ser feliz. Nunca. Você estragou a minha vida. Você me iludiu, me enganou. Mas uma praga eu te jogo. Que praga? Não existe praga. Que praga? Não existe praga. Que praga? Você nunca vai ser feliz. Tá bom. Tchau, benção. Ele foi embora. Graças a Deus, não deu problema maior. Ele pensou que ela faria cena. Ele pensou que ela... Não, ela aceitou. Jogou a praga. Ficou brava. O xingou. Mas terminou. Osvaldo volta para Ellen. Osvaldo volta para a mina de ouro. Osvaldo volta para a gerência de produção daquela indústria. Uma semana, coincidência. Foi pura coincidência. Não existe praga. Existir, existe, mas não pega. Uma semana depois, Ellen chegou para ele, a mina de ouro, a filha do patrão, sua noiva. O patrão estava montando até apartamento para ele. Ele iria ficar multimilionário. Seria o herdeiro natural daquela grande indústria, das indústrias do sogro do pai da Ellen, do pai da mina de ouro. Ellen, ela chega para ele, ela veio com aquela conversa. Osvaldo, eu gosto de você, mas eu estive pensando bem. Eu tenho medo de casamento. Tô com medo de casamento. Por isso, eu vou te pedir um tempo. A gente para. Que desculpa. A mesma desculpa. Praticamente a mesma que ele deu para a Noêmia. Ele, uma semana depois, vinha com essa conversa. Mas você falou que me amava. Ele estava perdendo a mina de ouro. Estava perdendo sua chance de ficar rico, milionário. Ellen, eu te amo, Ellen. Não faz isso comigo. É só um tempo. Conversa mole. Quando se pede um tempo, c'est fini. Acabou. Terminou. Ellen, e nossa aliança devolve. Foi ela que comprou. Ele, você me enganou, você tem outro. Você é que nem seu pai, só pensa em dinheiro. E nem seu pai, que nem meu pai. Que meu pai tem que ver com isso? Meu pai é legal com você. Você pensa que tem capacidade para ser gerente de produção daquela indústria do meu pai? Meu pai é benevolente. Meu pai gostou de você e quer saber de uma coisa. Não é um tempo que eu tô pedindo. É definitivo. Fim, acabou.
Não foi a praga. Não foi a praga, não. Praga não existe. Praga não pega. Foi coincidência. Só coincidência. No dia seguinte, ele chega na firma, a cadeira dele... Cadê a cadeira dele? Cadê a mesa de gerência dele? O patrão mandou tirar. O chefe, o dono, mandou tirar. Por quê? A filha havia contado. Não que ela tinha terminado, mas que ele tinha dito coisas do pai dela. Ele tinha falado, não era mais gerente. Perdeu a noiva, perdeu a mina de ouro, perdeu o cargo. Ele quer falar com o dono. Ele vai falar. Ele nervoso. Por que o senhor me tirou o cargo? Por quê? Então eu era gerente só porque era noivo da sua filha, era. Dono foi claro. Você era gerente só porque era noivo, era noivo da minha filha. E agora fica na sua. Ah, mas eu não quero perder o emprego. Ele foi mandado embora. Mas não tem mais. Vai receber a indenização, tudo que você tiver direito você recebe, mas não quero mais te ver. E não procure mais a Ellen. Não foi praga. Praga não existe. Não pega. Foi pura coincidência. Não foi praga. Ele vai embora. Pelo menos iria receber uma bolada. Ia receber fundo de garantia, indenização. Ele ganhava bem. Ele ganhava muito bem. Depois, não foi praga. Ele vai receber. Dá um cheque para ele. Um cheque poupudo. Eu não quero cheque. Eu quero dinheiro. Mas tanta importância grande assim. É muito dinheiro. Eu quero dinheiro, disse ele no banco. Ficou 1h30 esperando os 200 mil. A indenização dele, ele pensou, vou tirar umas férias, esfriar a cabeça. Saiu e foi assaltado. Mas não foi a praga. Praga não existe. Ele foi assaltado. Procurou Noêmia. Noêmia nem o recebeu. Não quero saber de você. Fique com sua noivinha. A gente terminou. Azar seu. Você nunca vai ser feliz. Eu joguei uma praga. Praga não existe. Então fique sem praga, com praga. Fique com quem você quiser, comigo não. Nem Noêmia quis ele. Perdeu o emprego. Perdeu a noiva. Perdeu a mina de ouro. Perdeu o cargo. Aquele apartamento que o sogro... Que sogro nada. Que o quase sogro estava fazendo pra ele. Ele ia morar bem. Ia ficar rico. Agora, nem o dinheiro, ele foi assaltado. Marcou bobeira. Foi assaltado na saída do banco.
Mas ele tinha o carro dele. Ele ia viajar. Ele ia ficar numa pensão. Numa pensãozinha. Ele ia para Santo São Vicente. Ia na estrada, na Anchieta. Ele bateu violentamente contra a mureta. Será que furou o pneu? Foi o que a polícia e a rodoviária falou. Furou o pneu, ele perdeu a direção, bateu violentamente no guarda-reio e morreu. Morreu, mas não foi a praga. Não foi a praga, porque praga não pega. Praga não existe. É que nem o espanhol fala. Não existe bruxa. Mas que tem. Não creio em bruxas, mas que... Ai. Não acredito em bruxa, mas que tem. Não foi a praga. Não foi a praga. Praga não pega. Não foi a praga. Não foi. Se saudade matasse, há muito tempo ele estaria morto. Há muito tempo Carlos estaria morto. Se saudade matasse, ele morria a cada dia, a cada noite, ele pensando, e a saudade o afogava. A saudade doía. Se ele pudesse, seu coração mandava, seu coração dizia: volta. Volta para sua terra, volta para sua gente. Não dava. Seria sinal de derrota. Seria sinal que nada teria valido, que nada valeu, que o sacrifício foi em vão. Mas ele sentia a dor da saudade, e saudade dói. Saudade dói. Ele sentia a saudade da sua terra, da terra seca. Ele sentia a saudade das orações para que chovesse. Ele sentia saudades de percorrer a pé aquela terra estorricada que queimava os pés. Descalço não dava para andar, nem com seu pé que era forte, que tinha uma pele dura. Não dava. O sol queimava, mas ele tinha saudade de sua querida mãe, daquela velhinha querida que ele amava tanto, de seu pai, coitado, velho, alquebrado, também pudera. Criou 15 filhos. 15 filhos. Não dava para dividir a terra. Era um pequeno sítio aonde ele havia nascido, no sertão da Paraíba. Ele, na região de Areias, nasceu na região de Areias, cidade paraibana. Ele nasceu ali, foi criado ali, mal aprendeu a ler e a escrever. Seu pai, homem justo, trabalhador, mas com o costume da terra. Filho cedo tinha que trabalhar. E era trabalho duro. Era pegar na enxada. Com 7, 8, 9 anos de idade, ele já pegava na enxada. Não tinha que ter preguiça. Não, preguiça não. Preguiça não. Todo dia, quando nascia o sol, o pai acordava toda a família. Tá na hora de levantar. Ninguém curte preguiça aqui na minha casa. Tá na hora de levantar. Nem que fosse domingo. Nem que estivesse chovendo.
Tinha que levantar. Clareou, levantou. Ele sentia saudades disso. Sentiu saudades de sua única professora. Ele mal sabia ler ou escrever. Estudou um pouquinho. Caminhava léguas para ir à pequena escola. Até que o pai o tirou. Já sabia ler? Nem sabia ler. Nem sabia ler, mas sabia manejar a enxada. Sabia da terra. Sabia cuidar da vaquinha que o pai tinha para dar leite para toda a família. Mas principalmente, ele sentia saudades de Celina. Celina, querida. Celina, sua namoradinha, desde que ele se entendeu por gente. Celina, sua querida. Celina, a sua namorada. Ele tinha o quê? 6, 7 anos. E já dizia que Celina, com 4 anos, era sua namoradinha. Andava de mão dada com ela. Nada de errado. Na terra não se permitia nada de errado. Na terra não se permitia nada de errado. Era só na direiteza. Só coisa certa e direita. Só na direiteza mesmo. Como se dizia na lei do lugar. Direiteza em primeiro lugar. Tinha que ser direito. Tinha que seguir a lei da terra. Ele namorou Celina. Celina, a mesma coisa do que ele. Família grande, família pobre. O pai dela, 12 filhos, 11 mulheres. Só um filho homem. Celina, como ele sentia saudades dela. Como ele morria de saudades dela. À noite ele ficava olhando para a lua e imaginando: será que ela está vendo a mesma lua? Será que ela está vendo a mesma lua? Lógico, é sempre a mesma lua, mas ele pensava: será que ela está olhando? Será que ela está pensando em mim? Foi triste quando ele partiu. Ele tinha que partir. Ele não tinha emprego lá. Como poderia casar com Celina? Como poderia constituir família com ela? Não deu, não dava. A terra do pai estava cheia de gente. Não tinha mais cantinho nem para ele dormir. Imagine para ele casar. A terra do pai de Celina também era pequenina e cheia de gente. A plantação, quando se colhia alguma coisa, quando a chuva chegava, a colheita era pequena. Mal dava para alimentar a família. Trocar um pouquinho por sal, açúcar. Ele tinha que tentar. Ele e seu primo decidiram. Ele e Pedro Antônio decidiram. Eles vinham para São Paulo. Não conheciam nada e ninguém. São Paulo parecia uma terra de sonhos. Parecia que chegava aqui e sonhos se tornavam realidade. Parecia uma terra encantada. São Paulo. Não é São Paulo, não, é São Paulo. É São Paulo. Eles decidiram. Pedro Antônio, seu primo e ele e Carlos arrumaram uma pequena mala de papelão. É mala de papelão mesmo, marrom. Bateu, quebrou. Bateu, afundou. Mas também tinha tão pouca coisa. Eram as cuecas,
umas meias, uma calça, 2 camisas e só. E a esperança não ia na mala, ia no coração. Ele prometeu a Celina: eu vou para São Paulo. Vou lutar em São Paulo e vou conseguir trazer dinheiro para comprar um pedaço de terra. Ou você vai comigo para lá, ou eu volto para cá e compro um negócio, uma venda, um armazém, uma terra, não sei. Eu vou lutar. Me espere. E quando o caminhão partiu, ele veio de Pau de Arara. Veio num caminhão com muita gente. Tudo de carona. Carona não. Ele pagou uma pequena quantia. Ajudou na gasolina. Outras pessoas vieram, como seu primo Pedro Antônio. Seu primo e ele chorou. Foi a primeira vez que ele chorou na vida. Quando o caminhão se afastou, ele sabia, estava se afastando de tudo que tinha conhecido, de tudo que amava, estava partindo para o desconhecido. Celina também ficou chorando, mas prometeu, iria esperá-lo, nem que fosse por uma eternidade. Gente simples, que cumpre sua palavra. A viagem foi longa, a longa viagem, mas quando chegaram foi pior. Ele e seu primo ir para onde? Ir para onde indicaram? Um albergue. Eles passaram 3 dias. 3 dias abobados. A cidade grande enfeitiça. Mas a cidade grande deixa a pessoa tonta. Deixa a pessoa meia tonta. Eles não sabiam o que fazer. Começaram a andar. O primo tinha mais leitura do que ele. Foi o primo que viu. Precisa-se numa obra. Foi o primo que viu a placa. Foi o primo, sempre o primo, que falava melhor do que ele, que era mais ativo do que ele. Foi o primo que arrumou para eles o primeiro emprego. Era a escravidão. Eles dormiam, comiam, ficavam na obra, carregavam lata, tijolo, cimento, subiam em andaimes. Ele tinha medo. Ele nunca tinha andado na altura. Agora, naquele prédio, ele tinha que subir e andar numa viga. Ele sentia até tontura. Mas ele tinha que lutar. Aquele arroz que ele mesmo fazia. O ovo frito, que era fritado numa frigideira na própria obra. O café da manhã, que era ralo, não tinha nem cheiro de café. Um pãozinho que era dado. A comida não, só o café da manhã. E que frio! Ah, São Paulo é fria. São Paulo é uma cidade gelada. Para quem vem do sertão da Paraíba, aqui parece o Polo Norte ou o Polo Sul. De noites, no primeiro salário, o único gasto foi um pequeno cobertor. Ele tinha que guardar. Ele tinha que economizar, afinal de contas, tanto sacrifício tinha que ter um destino, e o destino era a volta. A volta que ele sonhava seria triunfal.
seria com muito dinheiro, talvez uns 5, 6 contos de réis. Talvez uns 5, 6 mil reais para comprar um alqueire de terra, para comprar, sei lá o que ele sonhava. Para quem ganhava 300 por mês, era o salário, sei lá se era. Tinha que comer. Ele gastava o mínimo. Seu primo não. Seu primo veio para melhorar de vida e não para voltar. O primo contava para ele: ontem peguei uma mulher no Largo da Concórdia. Ontem eu fui numa casa de mulher. Ontem eu fui num forró. O primo gastava tudo. Ele não. Guardava tudo. Ele tinha uma lata. Numa lata ele guardava tudo. Escondia a lata como se fosse a caverna do Ali Babá. Ele guardava naquela lata moedas, notas. Era o seu futuro, a sua volta, o seu retorno, o seu amor, o seu casamento, os seus filhos. Era tudo para ele aquela lata. Significava o tudo ou nada. Foi difícil. E a saudade matava. À noite. Cadê aquela estrela? À noite em São Paulo tem estrelas, mas o chão talvez tenha mais estrelas do que no céu. O reflexo das luzes no chão parecem estrelas, mas não são estrelas. Estrelas tinha na Paraíba. O céu era estrelado mesmo. Mas fazer o quê? Amanhecia um novo dia, ele nem sabia se era segunda, se era domingo, se era terça, se era sábado, todo dia trabalhando. Esse negócio de folga ele não tinha. Ele tinha que ganhar hora extra, por isso ele não contava se era sábado, domingo, feriado. Ele sabia que era domingo quando o dia ia longe já. O trânsito era menor. E o trânsito, hein? Era uma buzineira danada. O silêncio do sertão foi trocado pela buzinaiada. Qualquer coisinha, pom. Ele quase ficava surdo. O baiano, ele não era baiano, ele era paraibano com muito orgulho, mas o chamavam de baiano. De vez em quando ele fazia uma loucura, de vez em quando ele gastava, ia no bar, tomava um café com leite e um pão com manteiga na chapa. Ele adorava isso, mas era muito caro e o distanciava mais da volta. Ele guardou. Ensinaram para ele que poupança era bom negócio. Ele abriu uma caderneta de poupança. Ele abriu uma caderneta e guardava. Todo mês ele guardava. Nem os camelôs que iam na frente do prédio o seduziam para ele gastar. A sua calça que ele levou estava rota. No joelho já tinha buraco. A outra nem se fala. Cueca gastou, mas ninguém via cueca. A calça cobria. Ele não ia gastar dinheiro. Sapato ele comprou. Um sapato velho de um colega de firma, de trabalho, de obra. O colega vendeu para ele baratinho. Não serviu muito bem, mas dava. Apertava um pouco, mas dava. Ele não tinha como escrever. Sabia escrever, mas não sabia. Sabia assinar o nome.
Só. Celina também não tinha muito estudo, por isso carta não foi, carta não veio. 2 anos. Natal, Ano Novo, aniversário, Páscoa, feriados. 2 anos. 2 anos de vida de saudade. Saudade, saudade, saudade dói. Saudade, saudade, saudade machuca. Saudade, saudade, saudade. O que estaria acontecendo lá? Será que sua mãe estava bem de saúde? De vez em quando chegava algum parente, mas eles ficavam sabendo que fulano veio, porque fulano procurava, mas só no primeiro dia, depois sumia. As notícias eram iguais, tá tudo igual. Lá era sempre tudo igual. Tá tudo igual. 3 anos. 3 anos. Ele continuou como servente de pedreiro. O primo não. O primo começou a vender como camelô. Em pouco tempo estava bem, ele não se adaptou. Ele não queria correr risco também. Queria trabalho que no fim do mês ele sabia ia receber. O primo voltou para lá. No 4º ano, o primo arrumou umas economias. O primo economizou, não ganhou mais do que ele. Voltou para lá. O primo levou muita mercadoria para vender lá. Bolsa, sapato, toalha, cobertor não, que ninguém precisa de cobertor na Paraíba. O primo voltou para lá. E agora ele estava sozinho aqui em São Paulo. Não tinha ninguém. Só as lembranças. Só a vontade de voltar. A sua companheira era a saudade. Foram 7 anos. 7 anos como demora para passar. Quando a vida é movimentada e feliz, o tempo passa. O tempo passa rapidamente. Mas quando a gente tem a mente em outro lugar, quando a saudade é companheira definitiva de nossa vida, o tempo demora. O tempo demora. 7 anos parecia uma vida. Em 7 anos ele foi uma vez ao Pacaembu. Foi ver o Corinthians. Ficou com medo. Nunca mais voltou. Foi no Ibirapuera 2 vezes. Nunca foi em baile. Nunca saiu com uma mulher. Afinal de contas, ele amava a Celina. Ela o estava esperando. 8 anos. Ele reuniu algum dinheiro. Não muito. A passagem para voltar para lá é cara. Não é que seja cara. É que para ele tudo era caro. Ele tinha pouco. E o pouco que tinha significava tanta coisa para ele. Mas 8 anos é muito tempo. 8 anos é muito tempo. Ele decidiu. Nesse fim de ano, ele ia. Ao completar 8 anos de São Paulo, nesse final de ano, a obra estava terminando. A obra que ele trabalhava na época estava acabando. Ele iria receber 13º. Ele ia voltar. Não voltava rico, mas voltava com o suficiente para comprar um pedacinho de terra, uma terra como a de seu pai. Ele queria lá,
Ele queria lá. Ele ouviu dizer que estava chovendo agora bastante na Paraíba. E se chovia, plantando dava. Ele queria tirar o dinheiro, disseram para ele, você tira lá. Mas tira lá como? Ele nem sabia da movimentação bancária. 8 anos. Foi na época de Natal. Ele comprou um presente, um vestido. Um vestido e um sapato para Celina. Ela ia gostar. Ela ia gostar. Ela não sabia o que era camelô. Ele comprou de camelô. O camelô garantiu para ele na porta da firma que toda moça gostava daquele vestido, daquele sapato. A sua malinha era a mesma. Ele voltou, não de caminhão, pegou um ônibus e retornou. Chegou em João Pessoa, mudou de ônibus, foi para Areias. Não avisou ninguém, como não avisou durante todo esse tempo como estava. Ele chegou. Sua mãe chorou. Sua mãe o abraçou e chorou e falou, coitado. Coitado por quê, mãe? Tanta luta, meu filho. Tanta luta e pai. Pai estava doente. Irmãos o abraçaram. O bom filho à casa voltava. O bom filho à casa retornava. Ele queria ver Celina. Filho, Celina se foi. Se foi como, mãe? Morreu? Não, filho. Celina casou. Celina casada. Celina não esperou. Celina não cumpriu a parte dela. 8 anos é muito tempo. 8 anos é muito tempo. Celina, casada, já tem 2 filhos. Ela não esperou. Casou com quem? Com seu primo Pedro Antônio. Com o primo dele. Com o primo que esteve aqui e voltou para lá. Com o primo que sabia o quanto ele gostava de Celina. O sangue subiu. Ele pegou uma faca, uma peixeira. Foi, matou o primo e matou Celina. A volta foi de sangue, não de amor. No auge da fúria, da raiva, ele matou Celina e o primo. Matou-o com dezenas de facadas. Foi pego, está preso. Foi condenado a 30 anos de cadeia. Está preso. O dinheiro que ele economizou, pagou um advogado que não fez nada. Ele está preso. E me contaram a história. Me contaram que ele pediu conta para que contem a minha história. A história que eu sempre ouvia quando estava em São Paulo. A história de um homem que veio para cá. A história de um homem que amava e lutou. Se saudade matasse, se saudade matasse, saudade não matou. Quem matou foi a traição. Ele considerou a traição do primo maior do que a traição de Celina, mas ele não mereceu. Ele não merecia. Ele sabe que não podia ter matado. Mas ele é enfurecido naquele momento que ele soube o primo. O primo e Celina
a história triste de Carlos, o paraibano de Areias, o paraibano que lutou e amou, e no fim matou.